Bom, e olha só quem está de volta, mais uma vez eu falo do anime da mina que é tratada como cara e dessa vez na sua parte 12, que eu achava inclusive que essa seria a parte final porque eu pensei que o anime teria 12 episódios, só que na verdade eu fui surpreendido porque o anime vai ter 13 episódios, então ainda não é o fim dos vídeos de Tomo-chan, ainda vai ter mais um provavelmente se vocês quiserem, é claro. E no vídeo passado vocês viram que eles estavam se preparando porque ia ter uma peça, e no vídeo de hoje basicamente vamos ter o desfecho disso, e não só isso, como deu uma baita avançada no romance do Jun com a Tomo. Eu tô achando que o final desse anime vai ser bastante satisfatório, mas eu vou comentar melhor sobre isso no decorrer do vídeo. E só lembrando que caso você tenha perdido algum vídeo de Tomo-chan, aí no card vai estar a playlist com todos os vídeos caso você tenha perdido algum, beleza? Mas só se liga que esse episódio foi simplesmente incrível, e dessa vez já começa sendo o Festival Cultural, que é basicamente onde vai rolar a peça da turma da Tomo, e foi legal essa parte porque vimos a mãe das três juntas, e a Mizuzu tinha dito pra mãe dela que não ia ter festival, porque eu acho que ela não queria que a mãe dela soubesse que ela ia interpretar a Cinderela. Então, como a mãe dela descobriu que ia ter sim um festival, ela levou uma câmera pra filmar cada momento, tá ligado? Só que na real foi só uma desculpa porque ela queria sim filmar a Mizuzu. E nisso, quando começou a peça, ela tava atuando na força do ódio. E o Jun também acabou sendo reconhecido pelo pai da Tomo mesmo atuando como uma árvore. E olha que ele tava se camuflando no meio do cenário. E eu achei bem engraçado essa parte porque a Tomo como príncipe fez o bando de garotas ficarem caidinhas por ela. Aposto que muitas estavam com inveja da Mizuzu nesse momento. Nessa hora, inclusive, ela acaba pensando que se sente meio culpada, porque ela colocou na mente da Tomo pra ela ser mais feminina, quando na verdade ela é perfeita do jeito que é. Só que mais pra frente a gente vai ver o desfecho dessa parte. Mas no fim a peça acabou sendo um sucesso que a mãe da Mizuzu tava filmando tudo. E até que ela não achou assim tão ruim ter atuado naquela peça. E quando tudo tinha terminado e o Jun foi parabenizar a Tomo pelo esforço, só que ele também foi chamar ela pra passear pelo festival. E foi engraçado que eles foram na classe das outras amigas da Tomo, que elas trataram a Tomo super bem, mas foram bastante hostis com o Jun. Eu só não entendi o motivo para elas estarem desse jeito. E depois disso foram pra Casa Assombrada e o último evento, que seria a dança na fogueira, que tinha inclusive muitas garotas chamando a Tomo pra dançar. Aparentemente ela arrasou corações depois que se vestiu como o príncipe, tá ligado? Só que o Jun acabou chamando ela pra dançar, que a Tomo aceitou. Só que a Tomo ficou com muita vergonha depois que eles começaram a dançar, e ao mesmo tempo muito surpresa pelo Jun ter feito esse pedido. E ela até brinca falando que sabe que ele chamou ela pra dançar como amigo. Só que as pessoas podem pensar que eles são outra coisa que o Jun simplesmente fala. Talvez elas não estariam erradas. NANI? Que depois que a Tomo ouviu isso, ela simplesmente fugiu do Jun. Que após essa situação acabou cortando pro dia seguinte. Que ela tentou fingir que nada daquilo aconteceu e tentou agir normalmente. E toda vez que o Jun tentava tocar no assunto, ela dava uma desculpa e saía de perto. Que ele já tava pensando que ele tinha sido rejeitado por conta dessas atitudes dela, saca? Então quando a Tomo encontra a Carol com a Mizuzu, ela acabou perguntando se os dois não vieram juntos. E ela diz que só vieram até metade do caminho porque algumas coisas aconteceram. Então a Carol acabou sendo bem direta e pergunta se aconteceu alguma coisa durante o festival. Que a Tomo ficou muito nervosa e tentou fugir da pergunta. E claro que tanto a Carol como a Mizuzu perceberam que aconteceu alguma coisa. Nisso foi quando acabou chegando o Jun e ele encontra o Misaki no caminho. E eles sentam pra conversar um pouco, que o Jun acabou desabafando que ele gosta da Tomo. Só que infelizmente ele não sabe o que fazer, que o Misaki acabou aconselhando ele que a melhor forma de ele resolver isso é falando pra ela diretamente. Que o Jun meio que ele acabou tendo mais coragem por conta das palavras do Misaki. E ele até diz que não tá muito em posição de dar conselhos amorosos. Afinal ele só tá com a Carol por conta que ele teve ajuda externa. Só que mesmo assim ela acabou aceitando do jeito que ele é, então o Misaki quer transmitir seus sentimentos. Ele sabe que se declarar não é uma coisa fácil, mas ele diz pro Jun que ele vai conseguir. Que foi muito legal essa cena porque eles acabaram virando amigos de verdade. Então o Jun ele tava decidido em contar pra Tomo o que ele sente, só que ele precisava fazer algumas coisas antes. E foi quando ele chamou a Mizuzu pra conversar em particular e acabou falando que ele se apaixonou pela Tomo. Que ela fez uma cara tipo, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? E ele foi pedir desculpas porque quando ele pediu a Mizuzu em namoro, ele já sentiu alguma coisa pela Tomo. Que ela ficou muito surpresa porque apesar de tudo, ele ainda é um cara que se importa. Mas como ela é uma garota que não dá o braço a torcer, a Mizuzu acabou falando que não é pra ele ser tão convencido, porque ela também quis, mas acabou deixando isso de lado. Que o Jun, claro que ele já se acostumou com o jeito dela, e mesmo assim só agradece porque ele só chegou onde tá hoje por causa dela. Só que quando o Jun já tava indo embora, a Mizuzu resolveu fazer uma pergunta, que basicamente era se ela foi o primeiro amor dele. Que claro que o Jun ficou muito surpreso com essa pergunta, mas ele diz que não foi. E foi bem nessa hora que ele acabou lembrando da mãe da Tomo. Que eu fiquei muito surpreso com a revelação do
primeiro amor dele. Ele já tinha bom gosto desde criança, mas ele foi meio talarico nessa, né? Não conseguiu pegar a mãe, então focou na filha, foi esperto. E ela acabou zoando o Jun, falando que não foi o primeiro amor dele e que na verdade ela também nunca se apaixonou. Meio que ela tava tirando o sarro do Jun por ele não ter feito ela gostar dele, saca? Olha a audácia desse filho da puta! Que o Jun ficou bravo e foi embora falando que ela é muito irritante. Só que eu não sei vocês, mas pela expressão da Mizu fez parecer que ela tava mentindo pra ele. Eu acho que ele foi sim o primeiro amor dela. E nisso é quando acaba cortando pra Tomo, que recebeu uma carta na mesa dela, que basicamente tava chamando ela pra um duelo no telhado da escola. Que como vocês sabem, ela não recusa um desafio, mas a Tomo acabou sendo enganada. O Jun, ele tinha mentido pra ficar sozinho com ela, e ele acaba falando que ela pode bater nele, que a Tomo não entendeu nada. Só que o Jun fala que ele merece apanhar, porque basicamente ele toca naquele assunto daquela vez que ela se declarou pra ele, e ele fala que naquele dia que ela falou que ama ele sabia que não era como amigo. Nani? Ou seja, fomos enganados esse tempo todo. Que a Tomo ficou com muita raiva por ter descobrido isso depois de tanto tempo que socou ele com vontade. Só que ela sente que ela tava sendo meio hipócrita, porque antes era o Jun que tinha fugido. Só que agora ela tá fazendo a mesma coisa. Mesmo com aquela emoção, ela sente que não tá no direito de tá brava, saca? Só que quando ela tava indo embora, o Jun finalmente tomou coragem e disse que ama ela. Só que simplesmente ela mandou ele calar a boca e chamou ele de bocó. Que o Jun ficou sem entender nada daquela reação, tá ligado? Então Tokarou com uma Mizu admitindo que ela pegou meio pesado. Só que a Tomo, ela tem medo de ficar com o Jun porque o que seria diferente do que eles têm agora, entende? Então foi quando a Mizu resolveu tomar coragem e falar uma coisa que ela tava afim esse tempo todo. E ela fala pra Tomo que o que aconteceu entre eles foi culpa dela, porque nunca houve uma necessidade da Tomo ser mais feminina, que ela já é ótima do jeito que ela é, e a Mizu sente que colocou ela em um beco sem saída, e que era bom ela ir e resolver as coisas com o Jun sendo do jeito que ela é. E a Tomo basicamente só agradece por ter a Mizu como melhor amiga, e depois disso ela vai correndo atrás do Jun e pede desculpas falando que quer uma segunda chance, e fala que dessa vez ela não vai fugir de novo. Então eles vão pra casa juntos, que a Tomo acabou perguntando mais uma vez se ele realmente ama ela, porque ela ainda não tava acreditando. Ele teve que admitir mais de uma vez pra ela entender que ele tava falando sério. Que claro que a Tomo tava muito feliz por saber que ele ama ela como mulher, só que ao mesmo tempo ela pergunta se ele tem certeza, porque depois de hoje eles deixariam de ser melhores amigos. Só que o Jun, ele não se conforma com o que a Tomo diz, então ela fica tipo: então você não quer ficar comigo? Eu não disse isso, então não podemos ser melhores amigos, mas eu não quero perder isso. Então foi quando o Jun apostou uma corrida com a Tomo até o templo, e quando eles chegam até o topo, a Tomo perguntou por que ele fez isso, e ele diz que basicamente é isso que ele quer, esse tipo de relacionamento que ele quer, que mesmo que eles se tornem um casal, ele ainda quer competir com ela como antes, que isso pode não ser tão simples, mas ele quer valorizar o tempo dos dois juntos. Pra ele, a Tomo é amiga de infância, melhor amiga, rival e também a garota que ele ama. E no fim ele pergunta, né, por que não pode ser assim? Que a Tomo pensa que isso é muito doido, mas ela não achou a ideia ruim. E também acabou admitindo que ama ele, que pela surpresa que o Jun levou, ele acabou caindo da escada. Mas isso aconteceu porque ele tava muito feliz. Finalmente esses dois deram um baita avanço, né? Mas eu vou ficando por aqui e o próximo vídeo é o último de Tomo-chan. Então comenta aí parte 13, que é pra mim saber se vocês querem o desfecho desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.